Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, então trazendo mais um vídeo aqui sobre Java, né? Na verdade hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depuração de código, tá? Porque é uma parte bem importante, né? A gente saber inspecionar expressões e variáveis também, tá? Então a gente vai ver algumas teclas de atalho aqui para que vocês tenham noção, né, de como navegar pelo código de vocês quando for preciso fazer alguma verificação referente a algum erro que esteja ocorrendo ou não, tá bem? Então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Tem um código aqui de uma aula que eu estava dando, tá? Que era a parte alguns códigos aqui de formatação de datas, tá? Então tem vários códigos aqui, tá? Eu vou só colocar para baixo aqui. E a gente vai usar esse código mesmo aqui só para a gente verificar algumas questões, tá? Depuração é bem importante, né? Porque 30, 40% aí de um programador é depuração, né? Então a gente verificar erros, né? Onde que estão ocorrendo esses erros, a gente executar linha a linha. Então é bem importante essa parte de depuração, tá? Basicamente a gente tem algumas teclas de uso, né, quando a gente está fazendo depuração, tá? Então a gente tem, por exemplo, o F6, que a gente executa linha a linha, né? Ou seja, a gente vai executando uma linha de cada vez, tá? A gente tem o F5, que a gente entra em métodos, então se a gente tiver algum método, né, a gente chama algum método, a gente pode usar o F5 para entrar dentro desses métodos. Por exemplo, eu tenho um método lá, uma conta que calcula salário, tá? Eu implementei este método, tá? Se eu der F5 em cima daquele método, eu vou acessar aquele método, eu vou ser direcionado para aquele método. Então, uma técnica bem importante. O F5 entra no método e o F7 sai do método, tá? E o F8 segue para o próximo ponto de parada, tá bem? E o Ctrl Shift I, ele serve para inspecionar o valor de uma variável, por exemplo. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu vou colocar um ponto de parada aqui na linha 22, tá? E eu vou colocar outro ponto de parada quase lá no final, tá? Eu vou colocar aqui na linha 187, tá? Bom, vamos executar esse código então aqui. Lembrando que eu vou fazer depuração, então eu tenho que vir, né? Na verdade aqui, ó, tá? Java Application, tá? Vamos esperar um pouquinho. Tá, caí aqui na linha, ó, executei, tá? Então eu já tenho, né? Que eu tenho o meu objeto date, né? O meu sysout aqui que eu coloquei, tá? Então se eu passar o mouse por cima, eu já consigo ver algumas informações, né? Então eu caí aqui nesse ponto de parada, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, date get time, tá? Eu posso selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl Shift I, e aí eu inspeciono o que ele retorna. Eu consigo inspecionar o valor de uma variável, por exemplo. Tá? Então, consigo acessar esses valores, essas informações. Então, essa parte aqui é bem importante, tá? O F6, como eu disse, a gente navega linha a linha, tá? Então, F6, vim para a próxima linha, F6, próxima linha, F6, próxima linha, tá? Aí, por exemplo, bom, eu tenho aqui um simple format, né? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar isso daqui, vamos dar um F5 aqui para a gente acessar. Olha só, aí a gente acessa o método, tá? Claro, isso aqui é um método Java, né? Não é um método que a gente implementou. Então, algumas vezes vocês vão ser direcionados para o método Java, né? Então, F5, F5, F5. Então, vocês vão acessando os métodos, tá? Vocês podem dar F6 também e navegando pelos métodos, tá? Neste caso aqui, a gente só está pelos métodos do Simple Format, né? Que são do próprio Java, tá? Então, digamos, vocês implementaram um método lá que calcula salário, tá bem? Então, vocês podem
acessar esse método. Só que dentro desse método ainda pode ser chamado alguma classe, né, algum método Java, tá? Então vocês podem acessar isso também, tá? Então vocês aí saiam F7 e entrem novamente, até que vocês entrem dentro do método que vocês querem, tá? Neste caso aqui a gente entrou direto do método aqui do Simple Format, né? Do Java mesmo, tá? Então F5 entra e F7 sai, tá? Eu posso inspecionar, por exemplo, né? Então, o que a gente mais usa, pessoal, Ctrl Shift I para ver o retorno, tá? E selecionar uma expressão toda, né? Então, posso pegar toda uma expressão, por exemplo, e inspecionar toda ela, tá? Então, Ctrl Shift I, tá? Ó, neste caso aqui retornou null. Vamos dar um F6 agora aqui, seguir para a próxima linha. Vamos pegar essa expressão de novo. Ctrl Shift I, tá? A gente vê que aqui, né, tá duplicado, tá? Então tem algumas opções aí que vocês podem utilizar, tá? Ctrl Shift I, a gente tem o valor aqui de retorno, ó, 21/11/2021, tá? Então eu tô, né, nesse formato aqui eu estou debugando uma expressão, Ctrl Shift I, estou vendo o valor, tá? Poderia ser uma expressão maior, poderia, tá? Não tem problema nenhum. Aí vocês selecionem a expressão que vocês querem e verifiquem, tá? Eu posso pegar só o date aqui, ó, Ctrl Shift I, inspecionando o valor da variável, né? Que não deixa de ser uma expressão também, tá? Então consigo ver o retorno dela aqui, ó. E aí eu uso o format aqui, ó, para fazer a formatação desse date, tá bem? Então F6, 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 vou navegando, tá? Preciso entrar dentro de um método, seleciono o método e coloco o F5, aí eu acesso algum método, tá? Vamos pegar outro aqui, o calendário agora aqui, ó. F6, F6, tá? Vamos pegar aqui. Então, se eu pegar agora aqui, Ctrl Shift I, tá? Eu tenho o retorno dele aqui, tá? Aqui eu peguei uma parte da expressão, tá? Então eu quero pegar toda a expressão agora. Ctrl Shift I, aí eu consigo ver o retorno aqui, ó, 21, tá? Eu quero, vamos ver se a gente acha um método depois mais adiante, tá? Então eu vou executando o meu código e usando essas teclas de atalho, tá bem? Aqui, tá? Caí aqui, então eu posso verificar tudo isso daqui, o que ele retorna. Olha só, Ctrl Shift I, eu tenho que fechar toda a expressão, né? Então ele até foi um erro, ó, eu tenho que pegar, tá? Tem que pegar toda a expressão, até esse último parênteses aqui, ó. Ctrl Shift I, e aí eu consigo ter o retorno, ó. Peguei toda a expressão, tá? Eu posso pegar uma parte só, Ctrl Shift I, olha só, retornou a de hoje, 21/11/2021, tá? Eu posso pegar uma parte dela, Ctrl Shift I, olha só, tá? Então tem um erro de síntese aqui, né? Porque a gente está fazendo uma conversão e eu estou pegando toda ela, né? Na verdade aqui é como se fosse dois parâmetros, né? Eu estou passando uma data aqui, né? Com parse, né? Que está fazendo uma conversão dessa data aqui para um objeto local date, né? E estou pegando o local date now, que é o atual aqui, e estou fazendo uma comparação aqui com o between, tá? Mas basicamente isso aqui, vocês podem ir pegando, tá? Essas informações, Ctrl Shift I, tá? F6, passei para a próxima linha, tá? Então, vamos pegar aqui, só inspecionar esses dias, tem aqui 324, tá? Que é o retorno de toda essa expressão aqui também, tá? Então, por exemplo, eu poderia selecionar isso daqui e a gente vamos dar um F5 aqui para ver, tá? Então a gente acessa, né, lá o método, né, string builder, tá? Aí eu executo linha a linha e volto de volta para cá, ó.
Então é mais ou menos assim que funciona, pessoal. Sempre com essas teclas, tá? Eu vou deixar nos comentários aqui, tá? Porque é bem importante, tá bem? Principalmente o Ctrl Shift I, o F5 para vocês entrarem dentro dos métodos. E vocês vão usando em conjunto elas, tá? O F8 ele pula para o último ponto, então vou dar um F8 aqui para ver. Olha só, então eu coloquei mais um ponto de parada, a gente veio para o nosso ponto de parada aqui, ó. Tá? Se eu selecionar tudo isso aqui, um F5, olha só, acessei dentro o método lá, ó. To total months, tá? Que é o total de meses. F6, tá? Executei tudo que tinha lá, que na verdade era uma linha, e retornei de volta para o código aqui. Aí vou executando. Tá bem? Pessoal, basicamente era isso aqui, tá? Eu vou deixar depois anotado aqui nos comentários as teclas de atalho, tá? E vocês pratiquem, tá? É extremamente importante aí que vocês deem uma praticada nesses códigos, tá bem? Bom, pessoal, era isso aqui, tá? Uma dica bem rápida aqui sobre depuração, tá? E é extremamente importante, tá? Às vezes a gente perde 2, 3 dias olhando o código, tentando resolver código, né? Só olhando. E só olhando dificilmente vocês vão encontrar uma solução, tá? Então a gente precisa depurar o nosso código, precisamos percorrer as linhas, acessar os métodos, inspecionar as expressões, inspecionar as variáveis, para entender o que está acontecendo, tá? Então fica como dica aí. Bom, quem gostou aí, dá like, se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!